Senhor, irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Hoje eu gostaria de falar acerca de Nimrod. Nimrod foi um personagem bíblico, a qual a Bíblia fala muito pouco sobre Nimrod, né? Nós vemos que a Bíblia fala pouco e algumas tradições falam muito mais, principalmente, né, os árabes que falam muito sobre Nimrod. Algumas construções até hoje eles dizem que foi Nimrod que construiu. Mas eu queria ler, meus irmãos, antes de a gente começar a falar um pouco sobre ele, que tem muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo, já que tem muitas coisas que são especulações e outras que prováveis pode ter acontecido. Mas aqui em Gênesis capítulo 10, no versículo 8, Ecuxe girou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné na terra de Sinar. Né? Dessa mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. Então, irmãos, até aqui só. Então nós percebemos que Nimrod aqui está falando que ele foi um exímio caçador diante do Senhor. Mas se nós puxarmos atrás um pouquinho, nós vamos ver que Nimrod é descendência de Cão. Cão, ou Cã, ele viu a nudez do seu pai, né? Seu pai Noé, quando ele estava ali, que ele plantou uma vinha, bebeu, se embebedou, ficou nu, ele foi e viu a nudez do seu pai. Né? Sem Jafé foi e cobriram o seu pai Noé, e Noé amaldiçoa o seu filho mais novo. Então nós vemos aqui que Nimrod, se a gente fosse pegar numa linhagem, ele vem de uma linhagem amaldiçoada, né? Já que Nimrod é neto, né, de Cã ou Cão, assim como os irmãos preferem. Mas o que nós percebemos é que aqui algumas tradições também diz que ele foi o primeiro homem poderoso na terra, o primeiro a dominar, o primeiro a influenciar, né, outras pessoas para que pudesse trazer para si o poder, né, dominar sobre as outras pessoas. Aqui a gente interessante nós vemos que ele funda a Babilônia e Nínive, ou seja, ele funda a Síria. E nós vemos que são os dois povos que levavam Israel cativo. Quando Israel tem um racha nas tribos, né, que fica a tribo do sul, a tribo do norte, a Síria leva a tribo do sul, a tribo do norte cativa, e a Babilônia a tribo do sul. Mas o que nós percebemos é que esse homem ele foi muito poderoso, e também ele, que alguns dizem que ele que fez todo o movimento ali na Mesopotâmia para que pudesse ser construída a Torre de Babel. Né? Ele fez tudo aquilo para que a Torre de Babel foi construída. Ele se colocou em oposição a Deus. Ele se colocou em oposição a Deus. Né? Hoje o nosso estudo não é sobre a Torre de Babel, mas algumas coisas. Ele queria construir a torre, né? Alguns dizem, que é para que pudesse ser muito alto, e se viesse um outro dilúvio sobre a terra, as pessoas pudessem se salvar em cima daquela torre. Ou seja, ele estava construindo uma cidade fortificada em oposição contra Deus. Então nós vemos que através da Babilônia, algumas pessoas até têm muitas imaginações contra a Babilônia. Apocalipse fala muito da Babilônia, né? No Novo Testamento, João, tendo a revelação na ilha de Patmos, Jesus manda ele escrever acerca da Babilônia. E por quê? Alguns, meus irmãos, eu estou colocando algumas especulações que a Bíblia não conta, mas são especulações que podem se aproximar acerca da história. Então, nós percebemos que alguns estudiosos, estavam pesquisando sobre isso, diz que praticamente todos os ídolos saíram daqueles dias, saíram de Nimrod e saíram da Babilônia, né? Porque ele que fundou as principais cidades do mundo antigo, né? Tirando o Egito, mas as principais cidades ali, ele funda. Então dizem que a maioria, né, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos deuses foi ele que fundou. E alguns dizem até que ele, né, é filho de Seramis, né, que era sua mãe, e depois ele casa com ela. E depois a tradição fala que ele morre e ela não tem o que falar e acaba colocando ele como um deus, o deus Sol, e ela sendo a deusa Lua. Isso é uma especulação também de algumas tradições. Mas o que nós vemos e que temos que entender
é que Nimrod, ele foi um grande homem naqueles dias. Né? Nos seus dias ele foi um grande homem, um exímio, aqui está falando caçador, mas eu quero dizer também que provavelmente ele foi um grande líder do seu povo. Porque se ele conseguiu, né, como a tradição diz, mobilizar uma população para que pudesse ser construída a Torre de Babel, então ele tinha uma liderança muito forte para poder, né, convencer aquele povo acerca desse empreendimento. Então nós vemos que tem muitas coisas falando sobre ele, e ele funda essas cidades, Babilônia e a Síria, ou seja, a Nínive. Então o que nós percebemos, né, que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, mas o que nós vemos é que Nimrod, até algumas imaginações nós temos, quem foi, e é por isso que alguns até escreve algumas bobagens, que às vezes não vale nem a pena mencionar, mas algumas coisas que se aproximam, e algumas coisas, né, que a gente vê que é especulação, que a gente pode até colocar, pode falar mesmo acerca de Nimrod, é isso, né, que ele foi um grande líder, e a Bíblia mesmo diz, né, o princípio do seu reino foi Babel, ou seja, ele começou reinar em Babel. Ele funda o reino dele em Babel. Né? E depois Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Síria. Então, os reinos que a gente conhece como principais reinos são Babel, ou seja, a Babilônia, e a Assíria. Aqui está falando edificou a Nínive, né? Porque é Nínive que é a capital da Síria. Então esse homem ele foi um empreendedor e ele quis mesmo... alguns dizem que ele se colocou em oposição contra Deus. Então ele começa a fundar essas cidades com os povos, tudo divulgando acerca dos deuses que alguns falam que ele tinha. Ele começa a fundar essas cidades já para colocar todos os povos em oposição contra Deus. Por isso que a gente vê, até nas épocas dos reis, que existe muita oposição contra o Deus de Israel. Porque aqueles povos ali, a Babilônia então nem se fala quantos deuses tinha na Babilônia. E a Síria também tinha os seus deuses. Então, meus irmãos, para nós termos uma ideia de alguns princípios da história que nós vemos, o que acontece mais à frente. Porque a Bíblia, ela não vai falar tudo. Né? Ela não vai falar tudo. De Nimrod fala muito pouco. Mas isso é buscado de tradições árabes, de homens que até hoje, né, veem Nimrod como um grande empreendedor de algumas construções que existem até hoje. Eles acham que foi Nimrod que construiu. O zigurate também, que nós vemos que ele constrói. E o que nós percebemos é que ele é muito respeitado no meio desse povo. Filho de Cã, ou Cão, que foi amaldiçoado por Noé. Mas foi um homem. Eu achei interessante essa parte aqui. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Né? Então, diante da face do Senhor, alguns dizem até que ele agrada ao Senhor. Mas o que nós percebemos, irmãos, é a face do Senhor, diante da face do Senhor. Isso não quer dizer que ele estava agradando ao Senhor. Então, o que nós vemos, e aqui diz mais, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor. Fala da face do Senhor, depois fala diante do Senhor. Então, o que nós vemos é que Nimrod, as tradições dizem, eu repito mais uma vez, ele foi um grande opositor acerca do Deus de Israel. Ainda não existia Israel, existia Noé, existia Sem, Cão e Jafé. Então ele foi um grande opositor acerca do Deus dos seus pais, vamos dizer assim, que seria Noé. Mas o que nós vemos é que esse homem deixou tradições até hoje. E passa muito tempo e as tradições ainda ecoam em muitas nações ali do Oriente Médio. Muitos ainda o reconhecem como um grande homem. Muitos o reconhecem até como um deus. Que a gente pegou aqui uma tradição que diz que ele casou com a sua mãe, Semiramis. E ele casa com ela. E ele tem até depois um filho que é chamado de Tamuz, que vai falar lá em Ezequiel. Né? Ele morre, o filho morre, e a mãe, no caso Semiramis, sempre colocando, no caso Nimrod primeiro como um deus, ele desaparece e fala, mas onde ele foi? Não, um deus nunca morre. Então cria certas tradições, né? E isso ecoa no mundo árabe, ali no Oriente Médio, até os dias de hoje. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu queria só que os irmãos orassem por nós e que fique
com essa pequena reflexão, esse breve comentário que não dá para, eu não quero me aprofundar muito acerca de Nimrod, porque a Bíblia fala pouco. Algumas tradições que são muito fortes, no mundo árabe. Então, essas são as tradições. Um exímio, né, líder, um homem que funda, aqui está falando que ele fundou Babel, a Babilônia, e fundou a Síria. Aqui na Bíblia está dizendo. Mas se a gente buscar mais, nós vamos ver nas tradições extra-bíblicas, alguns livros, nós vamos ver que ele foi um homem que foi um opositor contra Deus, e ele começa a proclamar muitos deuses nos seus dias em oposição contra Deus. E ainda a Bíblia não diz, mas as tradições dizem que ele foi o que fez todo o movimento para que fosse construída a Torre de Babel. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.